Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 3 da classe de jovens das lições bíblicas da editora CPAD. O tema da lição, preparativos para a conquista. Mais uma vez, lembrando, nós estamos estudando o livro de Josué, a história do povo de Israel na conquista da terra prometida. Esta é a nossa revista, esse é o tema da revista do trimestre, e o tema da lição de hoje é preparativos para a conquista. Nós vamos falar ali daquele momento em que o povo se prepara para a entrada em Canaã, para a travessia do Jordão, especialmente ali nos capítulos 1 e 2 do livro de Josué. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você um conteúdo gratuito. Você vai acessar www.ebdenfoco.com, você vai encontrar essa interface aqui quando você entrar no ebdenfoco.com. Você vai ver lá, ó, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra. Todo esse conteúdo ele é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode acessar e fazer uso desse material. Se você deseja fazer o uso dos slides em PowerPoint para você ministrar na sua escola dominical, faça a assinatura dos slides em PowerPoint. Né? Na mesma interface aqui, você vê ali o início para assinante, início para quem já é cadastrado, né? Planos de assinatura, mais cursos, enfim. Entra no ebdenfoco.com e você vai ver todo o conteúdo que o ebdenfoco.com disponibiliza para você. Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, verso 31. Esse é um provérbio muito clássico, né? Que fala sobre o poder de Deus, né? A ação de Deus dando a vitória para o povo de Israel. Era muito significativo esse provérbio para o povo de Israel, porque muitos poderiam pensar que Israel, pela sua força bélica, pela sua inteligência, conquistou tudo aquilo que conquistou, mas na verdade o sábio diz que o exército se preparava para o dia da batalha, mas era o Senhor quem garantia a vitória. Para nós, óbvio, né, nós podemos fazer os nossos planos, nós podemos nos munir de todos os artifícios que nós podemos, mas é o Senhor quem nos dá a vitória, tá? Síntese: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Né? A síntese aqui é uma explicação do verso 31 do capítulo 21 de Provérbios, que foi o texto do dia que nós lemos. Né? Deus conduz o seu povo está ali armado com espadas, soldados treinados, espias vão lá avaliar a situação, planejam a guerra, planejam tudo, mas o Senhor dos exércitos foi quem deu a eles aquela vitória. E a Deus, ao Senhor dos exércitos, deve ser dado a glória pela vitória. Nas nossas vidas também, nós podemos fazer muitos planos, nós podemos trabalhar, mas quem dá a força para trabalharmos é Deus, quem dá o entendimento para fazer os planos é Deus. Então, ainda que realizemos grandes coisas, a Deus seja dada a glória. O texto bíblico em questão para estudo desta lição é Josué capítulo 2, versos 1, 9, 11, 23 e 24. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. É claro, acredita-se que você já tenha lido o livro de Josué. Não apenas o capítulo 2, mas o livro de Josué. É importantíssimo que você, que ministre esta lição na sua escola dominical, tenha já lido bem este texto do livro de Josué, aprendido mais sobre o livro de Josué. Nossa introdução.
Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Isso é bem possível porque os homens de guerra de Israel no deserto foram os que saíram do Egito. E estes eram escravos. Estes não tinham basicamente nenhum conhecimento militar, porque eles não eram militares no Egito. Já esses homens agora que estão entrando em Canaã, apenas Josué e Caleb eram homens que vieram com idade militar do Egito, né? Todos estes homens, eles se desenvolveram no deserto. Então, no deserto, durante os 40 anos, eles aprenderam, eles treinaram, passaram por várias batalhas e estavam, sem dúvida, agora Israel estava organizado como nação, tinha um exército, o exército tinha comandantes e eles estavam prontos para a batalha. O tempo no deserto os preparou para a conquista da terra prometida. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida, o discurso final de Moisés, Josué já estava, e também a morte de Moisés, né? Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe no lugar de Moisés. Quando chegou ali no limiar, né? Na passagem para a Terra Prometida, Deus já havia organizado tudo o que precisava. A nação havia evoluído de meros escravos, agora uma nação praticamente formada, com exércitos, um povo preparado, homens preparados para a batalha, homens que Deus havia transformado eles em guerreiro. Moisés havia entregado seu cajado, Josué já havia devidamente recebido, sido confirmado diante do povo que ele agora era o novo líder de Israel. Tudo estava preparado para a entrada na terra de Canaã. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Havia apenas o Jordão à sua frente para a entrada na terra de Canaã. E ali, ao entrar na terra de Canaã, era hora de ir para a batalha. Mas o povo estava preparado para a conquista. Israel era agora uma nação forte, com um exército forte, e Deus era o seu comandante. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordenou ao povo pela fé que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Eu acho muito interessante essa abordagem aqui do comentarista, porque ele diz, os hebreus, né, eles sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus ia precisar intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Mas Josué ordenou ao povo que pela fé, se preparassem para atravessar o Rio Jordão e conquistar aquela herança. Não é porque Deus é quem age em nossas vidas que nós não devemos ser pessoas planejadas, que nós não devemos ser pessoas preparadas. A fé nos leva a ser pessoas planejadas. A fé nos leva a nos preparar. Olha, o ebdemfoco.com oferece cursos de capacitação para professores. E você buscar essa capacitação é um exemplo de que você está agindo com fé naquilo que Deus está ordenando você fazer. A fé faz você caminhar em direção àquilo que Deus mandou você fazer, ou aquilo que Deus chamou você para fazer. Se Deus chamou você para ser professor da escola dominical, então, um exemplo clássico de fé é que você procure se capacitar para que você exerça o chamado da melhor maneira possível, tá? E se você precisar, é claro,
do ebdemfoco.com, nós temos aí o conteúdo que você precisa. Mas eu quero apenas aqui fazer essa aplicação, levando em consideração aqui a observação do comentarista, que os israelitas sabiam que sem a intervenção divina eles não poderiam passar o Jordão, assim como foi no Mar Vermelho, mas isso não impedia eles de trabalharem, de se prepararem, de se planejarem. Isso era um exemplo de fé, porque a fé deles os conduzia àquilo que Deus havia preparado para eles. Nosso primeiro ponto, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Josué capítulo 1, 10 até o 18. Claro, eu não vou falar o texto aqui, mas você com certeza já deve ter lido o texto. E nós vamos então continuando aqui. Provede-vos de comida, no verso 11. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã, ou na posse de Canaã, né? Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões também, surpresas, decepções para o povo, como Arão deixando o povo ou conduzindo o povo a adorar o bezerro de ouro, né? Uma grande decepção. Que agora tudo isso chega a um destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, como o maná, tudo isso cessou, né? Os milagres ali na travessia do deserto, como o maná, codornize, a água da rocha, isso está agora terminando, né? Estão chegando na terra que mana leite e mel. Eles não iam precisar desse tipo de intervenção divina mais. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida. Bom, qual é a ideia aqui que parece? Bom, nós estávamos falando do maná, né? O maná era recolhido todos os dias. Apenas no sábado que não era recolhido. Era recolhido na sexta-feira, uma quantidade que dava também para o sábado. Então, todos os dias, os israelitas, eles tinham o dever de pegar maná para comer aquele dia e no outro dia eles tinham que pegar novamente. Agora aqui Josué está dizendo para eles ajuntarem mantimento, guardarem mantimento. Eu não acredito que seja maná, eu acredito que ali já seja alguma provisão da terra de Moabe, e Josué está dizendo para eles guardarem, eles se proverem, encherem as suas bolsas, guardarem comida, porque daquele momento a 3 dias eles estariam atravessando o Jordão. Realmente é um momento agora diferente para eles, né? Quem estava acostumado todos os dias pegar alimento, agora eles precisavam estocar alimento. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados, né? É uma possibilidade que eles façam alguma coisa com o maná, mas eu acredito que basicamente eles estavam se munindo de proventos ali, de provisões ali da terra da Transjordânia, onde eles estavam nas campinas de Moabe. Fato é que eles estavam agora se preparando, planejando, estocando alimento, o que eles estavam absolutamente diferente, não estavam acostumados a fazer isso, porque a ordem era que eles não estocassem o maná. Então nós vemos aqui que há um tempo em que você precisa fazer de acordo com o momento em que você está vivendo, né? Há um tempo em que você precisa ser mais planejado. Há um tempos de crises, há um tempo em que você depende exclusivamente daquilo que Deus lhe dá todos os dias. Mas há tempos em que você precisa fazer um planejamento para a sua vida, fazer uma poupança, melhorar aí na sua qualificação, para que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Há um tempo para tudo nas nossas vidas.
Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores, né? Deus, ele age no meio do seu povo usando pessoas, né? Nós não podemos esperar que Deus use apenas uma pessoa e não podemos esperar que Deus faça tudo de forma sobrenatural. Ainda que seja de forma sobrenatural, mas Deus usa pessoas. E a igreja do Senhor, ela tem muitos trabalhadores que estão sendo usados por Deus. Você precisa entender que você é um trabalhador que está sendo usado por Deus na obra de Deus. Você é trabalhador de Deus, é Deus quem te usa e a obra é dele. Convoque as tribos, nosso segundo tópico. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus, né? Isso aqui é para você que não está muito acostumado com essa história, é porque as tribos de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés pediram a Moisés, antes de Moisés morrer, que eles não atravessassem o Jordão, mas que ficassem do outro lado ali, na Transjordânia, nas campinas de Moabe. Claro, Moisés não gostou nem um pouco dessa situação, lá em Números mesmo você vai ver isso, mas ele concordou desde que os soldados de Ruben, Gad e da meia tribo de Manassés atravessassem o Jordão para ajudar os seus outros irmãos a conquistarem a terra. Ficaria apenas uma parte do exército dessas tribos para fazer a proteção das mulheres e crianças e do gado que eles tinham, porque essas tribos eram criadores de gado, né? E as campinas de Moabe eram muito abundante para esse tipo de atividade. Mais uma parte ficaria para proteger as mulheres e crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido, né? Eu gosto de uma aplicação sobre esse texto, que é bem interessante, sobre a obra missionária, né? Há uns que ficam, mas há outros que vai. Ninguém pode ficar sem responsabilidade. Há uns que vai para o campo missionário, há uns que estão na linha de frente da batalha, mas há outros que estão na retaguarda. A obra do Senhor é assim. As famílias não podem ficar desprotegidas, há aqueles que vão para a linha de batalha na frente mesmo ali, mas há uns que ficam cuidando da família. Tudo é prioridade. Se a conquista da terra era prioridade, mas a proteção da sua família, das mulheres, das crianças e do patrimônio dessas 2 tribos e meias também era importante e era tido como uma prioridade. Eles estavam cumprindo a palavra deles com Moisés de que entrariam em Canaã para ajudar o restante das tribos a conquistar a terra, mas eles também tinham responsabilidades com com as suas mulheres e suas crianças. Então, eu aprendo muito aqui com essa questão sobre a obra missionária, que existem aqueles que podem ir, mas existem aqueles que precisam ficar para manter o patrimônio e para cuidar da família. Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, dadas as tribos estavam reunidas, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. Olha só. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder, né? Quando Josué questionou os soldados, né, os líderes de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, eles disseram: não, nós iremos, a nossa palavra foi dada e nós iremos. E nenhum homem se furtará
a esta responsabilidade, né? Existe uma obra a se fazer, nós demos a palavra a Moisés e nós vamos cumprir. Uns ficarão para proteger as mulheres, as crianças e o gado, mas os outros irão porque nós temos palavra. Nós confiamos que Deus está com você. Foi mais ou menos isso que aqueles homens estavam dizendo para Josué. Moisés, nós demos a palavra a Moisés, Deus levou Moisés, colocou você no lugar e nosso compromisso com você é como se fosse como Moisés, porque o nosso compromisso é com Deus. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas. Primeiro, que Josué agradasse a Deus. Segundo, que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si, né? Isso era uma prova de que Josué estava comprometido com os mesmos ideais de Moisés, né? Agradar a Deus acima de qualquer coisa e que fosse um homem esforçado, não fosse um homem preguiçoso, um homem desleixado, né? E que estava disposto a dar a própria vida pelos ideais daquela nação, né? Josué, claro, aprendeu com Moisés, foi um discípulo muito fiel e estava mais do que disposto, ele estava comprometido com Deus, com a causa de Deus, que é o que nós devemos sempre estar, mais do que disposto, é comprometido, porque se nós não estivermos comprometidos, num dia de indisposição a gente não vai fazer nada. Josué estava comprometido com a causa e, independente das circunstâncias, ele estava disposto a agradar a Deus e estava disposto a dar o melhor de si, porque ele era um homem comprometido com a causa. Nós devemos aprender com isso, estarmos comprometidos com a causa de Deus, porque mesmo que venham as adversidades, o nosso comprometimento não vai nos deixar desfalecermos, desanimarmos nessa peleja. Os espias, Josué 2, de 1 a 24, enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada, né? Josué, como um líder militar, ele era um comandante, sabia que precisava fazer uma avaliação do terreno. Eu acho muito interessante isso aqui, porque todo Israel sabe, Josué sabe, que é Deus quem está dando a vitória. Mas isso não impede ele de ser um homem precavido, né? De ser um homem planejado. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Quem faz a igreja crescer é Deus. Quem cura é Deus. Quem faz a sua escola dominical crescer é Deus. Mas isso não impede que você seja um homem ou uma mulher precavida, né? Josué, olha, Deus já havia garantido para ele que ele tomaria posse da terra. Deus já havia garantido isso a Moisés, havia garantido isso a Josué. Mas, mesmo assim, Josué prudentemente envia espias para monitorar, avaliar a situação, para que eles não tivessem surpresas. Deus não deseja que nós tenhamos uma fé cega, uma confiança cega, não. É uma confiança respaldada pela palavra de Deus, uma confiança lúcida. Então, nós devemos sempre ter em mente que é Deus quem realiza, é Deus nos garante essa vitória, mas isso não nos exime de responsabilidades, de comprometimento, de sermos precavidos, de sermos planejados, enfim, nós como seres humanos somos falhos e por isso nós precisamos ter esses cuidados na nossa vida e na obra de Deus. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e a sua fé, né?
Eu gosto muito dessa perspectiva do comentarista quando fala sobre a responsabilidade pessoal de Josué. Josué poderia dizer assim, não, bora, Deus já disse que nós vamos, então vamos, não precisamos mais saber o que é que tem lá, nós só vamos. Não, ele manda os espias, vamos avaliar o território, vamos ver o tamanho do exército dos caras, vamos estar preparados para isso, né? A dependência dele, a fé dele, fez ele ser um homem planejado. Às vezes as pessoas pensam que a nossa fé é uma fé tosca, uma fé de improviso. Não. Nossa fé é uma fé organizada, uma fé racional, equilibrada. Nós temos razões para crer no que cremos. E aprendamos com Josué de que não é porque Deus prometeu que nós precisamos fechar os olhos e deixar acontecer. Não, precisamos ser planejados, precavidos, termos responsabilidades, como foi o caso de Josué. Pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada na terra da promessa. Então, Deus já tinha dito que o negócio, que eles iam para a batalha e que eles seriam vencedores. Já estava determinado que haveria guerra. Para que Josué precisava ainda de espias? Responsabilidade pessoal com quem ele estava conduzindo. Todo líder precisa ser responsável e ter responsabilidade por aqueles que ele lidera. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Um professor de excelência. Você quer ser um professor de excelência? Como Josué foi um líder de excelência, então se comprometa com o seu pessoal. Se você quer ser um superintendente de excelência, se comprometa com o seu pessoal. Se prepare, se qualifique, seja responsável por tudo aquilo que você empreende com o seu povo. Seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa precavida, tenha responsabilidades. Não seja uma pessoa desorganizada para que tudo dê certo. Os espias são descobertos. Bom, após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava a aproximadamente 6 quilômetros. Né? Você vê no mapa aqui. A princípio, nós dizendo, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado à casa do rei de Jericó. Né? Chegou lá. E claro, os israelitas, isso é uma coisa muito importante que a gente deve entender, não seria tão difícil os caras serem descobertos, porque eles eram diferentes. Eles se vestiam diferente, se comportavam diferentes, e qualquer pessoa ia perceber que eles não eram cananeus, não eram de Jericó. E então desconfiaram. Possivelmente alguém que já conhecia algum judeu, viu as características, perceberam que eles eram homens muito espertos, e comunicaram ao rei de Jericó que haviam 2 homens judeus e que possivelmente eram guerreiros que estavam lá e possivelmente estavam espionando a terra. E imediatamente o rei mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas, né? Nós conhecemos a história, que ela os escondeu ali no terraço da casa, né? Debaixo de palhas, e eles ficaram ali até anoitecer. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer, né? É interessante que também eles estavam em Jericó, eles estavam numa cidade promíscua, e o lugar mais seguro, sem dúvida, para eles era aquele lugar, o lugar da casa de uma prostituta, onde provavelmente muitos estrangeiros viriam e não eram incomodados. Então, se eles procurassem qualquer outro tipo de lugar, chamariam a atenção demais. Ali era um lugar que, certamente era um lugar que era frequentado por outros estrangeiros, e eles presumiram isso e foram para aquele lugar. Mas o importante é quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão. Né? Deus usa pessoas que a gente jamais imaginou que seria usado para nos abençoar. Né? Qualquer pessoa que Deus
Na verdade, qualquer pessoa na face da terra é uma ferramenta em potencial nas mãos de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Lembra de Ciro? Deus os chama de meus servos, porque eles estavam a serviço de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos ser preconceituosos de achar que determinadas pessoas não servem para a obra. Deus usa quem Ele quer. Como diz um certo pregador, Deus usou uma jumenta e isso é muito vergonhoso para nós. Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Deus está no controle de tudo. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. E ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela conhecia, né? Muita gente ia ali na casa de Raabe. Ela conhecia as histórias de Israel, de quanto Israel havia lutado pelo deserto e não havia perdido nenhuma única guerra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela sabia que aquele exército de um povo nômade era muito difícil de vencer as batalhas que venceram, mas eles venceram porque Deus é Deus. Ela sabia que o Mar Vermelho abriu porque Deus o fez. Ela sabia da coluna de fogo, ela sabia da nuvem, ela sabia do maná, da rocha que minava a água. Certamente, muitas histórias correram por toda aquela terra e ela sabia disso e creu em todas as obras do Senhor. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Ou seja, ela disse: olha, o povo aqui está desanimado, está todo mundo apavorado. A história de vocês e o que Deus faz através de vocês tem deixado a terra inteira alvoroçada, preocupada, com medo. Então, eu não vou ficar aqui, porque eu sei que esse povo não vai vencer vocês, e por isso eu não quero mais fazer parte desse povo. Ela entendia que era hora de mudar de vida. Raabe, uma heroína da fé. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. É claro, a gente fala assim: Raabe era uma mulher de vida promíscua. Qual cananeu não era, né? Até os judeus, muitos tinham vida promíscua. Enfim, qual pecador não tem, em certo sentido, uma vida promíscua? Às vezes a gente pensa em promiscuidade apenas no sentido sexual, mas as pessoas são más, nós somos pecadores, né? O teólogo Josemar Bessa diz assim: se Deus não sentasse com pecadores, se Jesus não sentasse com pecadores quando veio aqui na Terra, ele ia passar a vida inteira, né, dele aqui na Terra comendo sozinho, porque nós somos pecadores. Nós não podemos achar que o pecado de Raabe era mais grave do que o nosso, né? E isso é mais um exemplo de que Deus usa quem Ele quer. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé, né? Hebreus 11:31, a grande biografia, como diz John Piper, sobre a fé, fala de Raabe, né? Dentre tantos heróis, tantos gigantes, está ela lá, a meretriz Raabe. Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, né? Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho. Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Ruth, assumindo sua geração, a linhagem real, vindo a tornar-se ancestral do Senhor Jesus. Engraçado, né? Interessante, melhor dizendo, que Raabe
era uma prostituta cananeia, né, que casou com um homem de Israel e teve um filho. Esse filho foi Boaz. E o Boaz casou-se, se eu não estou enganado, o marido dela era Salmão. Casou-se com Ruth, que era uma estrangeira moabita. Não era uma prostituta, mas era uma estrangeira moabita. E de Ruth e Boaz nasceu Obed, de Obed nasceu Jessé, e de Jessé nasceu Davi. E aí você conhece melhor a genealogia que vai até Jesus Cristo. Uma mulher de estratégia. Então, a mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. É óbvio, a gente não pode esperar de uma prostituta, que estava à iminência da morte, que ela chegasse e dissesse: olha, não, os caras estão aqui mesmo, pega aí. É só pegar, prender e matar. Ela sabia que era a única chance dela de sair livre, era aqueles homens também estarem livres. E não estou fazendo uma defesa de nenhum tipo de mentira, irmão. Mas não se dava para esperar outra coisa de Raabe, né? Era a única saída que ela tinha. E ela estava acostumada a fazer isso, porque ela era uma prostituta e estava acostumada a mentir, a enganar e a fazer outras coisas que também não condiz com a lei do Senhor. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Bom, isso é um fato inquestionável, né? Como eu disse, nós não podemos esperar de Raabe outra atitude, porque ela era uma pecadora não redimida, num contexto totalmente diferente. Agora, quando nós falamos que pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, sem mentir, sem cometer pecado, isso aí nós estamos falando de uma pessoa que passou pelo processo do novo nascimento, e espera-se que o novo nascido, que o cristão nascido de novo, se comprometa com a verdade e não com a mentira. Como aconteceu com Abraão quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto, né? Nós lembramos bem lá, Isaac pergunta: meu pai, o fogo e a lenha eu estou vendo, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão responde: Senhor, meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro. Ele não mentiu, Deus estava provendo o cordeiro. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa de Jerusalém. Lá em João 7, 2 e 10, nós vemos esta passagem bíblica. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. É claro, não é louvado aqui a mentira de Raabe, mas a sua coragem e a sua fé de confiar no Deus de Israel. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra, e abençoa-nos e diz: vai e não peques mais, como é o caso da prostituta lá no Evangelho de João, né? Deus, ele, pela sua muito grande misericórdia, tem misericórdia de nós, e a sua graça tem nos alcançado. Glórias a Deus por isso. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça, né? E Jeremias fala isso em Lamentações, que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. Olha, nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Tem um certo teólogo que diz assim: a graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ou seja, a graça é um presente daquilo que não merecemos, e a misericórdia é quando Deus não nos mata por sermos merecedores de sermos consumidos porque somos pecadores. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados, né? Nós vemos essa história interessante, né? Que ela pediu para os espias que
não destruísse a casa dela. Então ele perguntou como é que os outros soldados vão saber. Aí combinaram que ia ficar esse fio vermelho lá, teologicamente a gente compreende que é um símbolo do sangue de Cristo, assim como foi do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que nós vamos ver já agora. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, né? Tudo isso prefigurando o que o sangue de Jesus Cristo nos faz. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho, símbolo do sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, que também nos livra da morte. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. O sangue, o vermelho sangue inocente, seria definitivamente derramado. Agora nós não precisaríamos mais de sangue de cordeiros nos umbrais para sermos protegidos da morte eterna. Agora nós não precisaríamos mais de fios de escarlate na nossa janela para sermos protegidos da morte eterna. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, nos deu a vida e nos livrou da condenação eterna. Conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo atendeu a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e deu seus milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe e Meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, não havia nenhuma garantia explícita para Raabe, mas ela acreditou em tudo que ela ouviu sobre o Deus de Israel. Então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus abençoe. Você pode adquirir este slide no site do ebdemfoco.com e o objetivo dele é que você use na sua igreja. Só pedimos que não pirateie este slide. Então é isso aí. Muito obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.